E aí, pessoal, tudo certo? Sejam super bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é a espinha dorsal da segurança jurídica e, claro, um ponto quentíssimo nos concursos para cartórios. É isso aí. Este episódio é baseado no Caderno de Estudos número 8, um material incrível elaborado pelo mestre, o professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Vamos juntos desvendar a ordem dos serviços, a escrituração e a gestão de documentos no Registro de Títulos e Documentos, o nosso famoso RTD. Olha, pode até parecer um tema super técnico, mas garanto que entender esse fluxo é entender como a fé pública ganha vida. Vamos começar essa jornada? Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, que está aí na tela. Como é que um documento simples, sabe, aquele contrato de gaveta, um instrumento particular qualquer, de repente ganha força contra todo mundo? Pois é, a resposta, como o professor Lessa sempre frisa, está num processo. Um processo bem rigoroso, metódico e, acima de tudo, cronológico. É uma verdadeira jornada que começa no exato segundo em que o documento pisa na serventia. Exato, não tem mágica nenhuma aqui. O que tem é a aplicação de princípios registrais que transformam aquele acordo particular em um ato com publicidade e eficácia erga omnes, ou seja, que passa a valer contra todos. Vamos ver como isso acontece passo a passo. E o primeiríssimo passo de todos, a porta de entrada para esse universo da segurança jurídica, é justamente esse aí que a gente vê, o portal de entrada. Isso mesmo. Estamos falando do famoso livro A, o livro de protocolo. Eu adorei essa analogia do slide de ser um portal, porque é exatamente isso. É ali que toda a cronologia, toda a ideia de prioridade começa a ser construída. É o marco zero para qualquer documento. E, gente, aqui está o pulo do gato. Isso aqui é o que todo concurseiro tem que ter, sabe, tatuado na mente. É no protocolo que cada documento, ao ser apresentado, recebe um número sequencial, o seu RG, que é único e intransferível. E não é um número só para organizar a papelada, não. É com a atribuição desse número, nesse exato momento que nasce legalmente o princípio de que quem chega primeiro bebe água limpa, né? O famoso priori in tempore, potiori in injure. Esse número de ordem é o que determina a precedência, a prioridade legal de um documento sobre qualquer outro que chegue um segundo depois. E olha só, essa organização toda não é uma sugestão de boas práticas não, viu? É lei. A Lei de Registros Públicos, lá nos artigos 153 e 154, deixa isso bem claro. Tem que abrir e encerrar todo santo dia, sem exceção. Exatamente. E não é só para cumprir tabela. Essa rotina de abertura e encerramento diários é o que garante a integridade da fila, a transparência do serviço. Imagina a bagunça se não fosse seguido com rigor absoluto. A base da prioridade e da segurança jurídica simplesmente desmoronaria. A ordem de chegada é, como o professor Lessa gosta de dizer, sagrada. Beleza. Então nosso documento passou pelo portal, foi protocolado, ganhou seu número e garantiu sua prioridade. A primeira batalha está ganha. E aí, para onde ele vai agora? Agora ele precisa de um lar. Ele entra no que a gente pode chamar de a biblioteca do RTD. Uma vez pré-anotado, ele precisa ser efetivamente registrado em um dos livros específicos da serventia. E essa biblioteca foi totalmente repaginada e expandida pela nova lei do SERP, ficando muito mais eficiente e, claro, digital. Boa! Então vamos espiar como é que está organizada essa biblioteca hoje. Olha aí na tela um mapa completo dos livros do RTD, já atualizadíssimo pela Lei 14.382 de 2022. A gente já falou do livro A, o protocolo, aí temos o B e o C, que são os de registro mesmo, e os índices para ajudar na busca. Mas o que realmente salta aos olhos aqui, e que o professor Lessa destaca em seu caderno como uma das maiores inovações, é o livro E. Dá uma olhada ali em destaque, Matrícula para Bens Móveis. Gente, isso aqui é simplesmente revolucionário. Pensa num trator, numa colheitadeira, num equipamento médico de altíssimo valor. Agora, esses bens podem ter uma matrícula, um histórico centralizado de donos, de ônus de transações, igualzinho a um imóvel. A segurança que isso traz para o mercado é gigantesca. Agora, uma dúvida clássica de prova é sobre a diferença entre registrar o documento inteirinho no livro B ou só um resumo dele no livro C. São dois caminhos que a lei permite. Exato. Historicamente, a escolha dependia do objetivo. O registro por extrato, no livro C, era mais rápido, mais focado. Mas como o slide mostra bem, com a digitalização, para que registrar só um resumo se a gente pode ter o documento inteiro, com fidelidade absoluta, guardado de forma segura e acessível? Por isso, o registro integral no livro B se tornou padrão, é mais seguro e garante a preservação total.
E já que a gente tocou tanto nesse ponto da digitalização, vamos mergulhar de cabeça agora no coração da modernização dos cartórios. Essa verdadeira revolução digital que transformou a atividade no Brasil. É isso mesmo. E é fundamental reforçar o que o professor Lessa sempre martela. Isso não é mais uma tendência, não é modinha. A transformação digital é obrigatória por lei. A fé pública agora também vive no mundo dos pixels. E essa linha do tempo é sensacional para mostrar a velocidade dessa mudança. Pensa bem, em 73, a Lei 6.015 pensava em papel em livros físicos. Quase 50 anos depois, em 2022, a Lei 14.382 vira a mesa e cria o SERP. Exato, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. E para não ter choro nem vela, logo em seguida, em 2023, o provimento 149 do CNJ veio para regulamentar e tornar a escrituração eletrônica obrigatória. É uma virada de chave total. E tudo isso opera por plataformas integradas como a Central RTDPJ Brasil, que funciona como um grande cérebro digital conectando os cartórios. E junto com o SERP, veio uma mudança que parece pequena, mas que na prática é um terremoto. O jeito de contar os prazos. Nossa, nem me fale. Essa é aquela típica alteração que pega o desavisado. Antes, a contagem era em dias corridos. Sábado, domingo, feriado, tudo contava. Agora não. Agora a contagem é feita em dias e horas úteis. Isso muda completamente a dinâmica dos cartórios e a forma de calcular os prazos. Exige muito mais atenção. Certo, agora chegamos na parte que todo mundo estava esperando. Porque, entender a matéria é o passo 1, mas o que a gente quer mesmo é a aprovação na prova. Com toda certeza. E para isso, a gente precisa vestir o chapéu da banca. Pensar como a temida FGV vai tentar nos induzir ao erro. É neste ponto que um estudo estratégico, como o que o professor Lessa propõe no ENAC Turbo, faz toda a diferença. E o professor Marcelo Lessa, que conhece a FGV como a palma da mão, já cantou a pedra de onde eles adoram criar suas armadilhas quando o assunto é a organização dos livros. E a confusão mais clássica, a pegadinha que é figurinha carimbada em prova, gira em torno de uma letrinha só, o tal do livro E. Parece bobagem, né? Mas vamos ver por que uma única letra pode derrubar tanto o candidato. Pessoal, esse slide aqui vale ouro puro. Sério, printa a tela, anota, faz o que for preciso. Ele mostra a armadilha de um jeito que não tem como esquecer. Presta atenção, a mesma letra E tem funções totalmente diferentes dependendo do tipo de cartório. Vamos lá, com calma. No RTD, que é o nosso assunto, o livro E é o indicador real, a matrícula dos bens móveis. Fechou. Agora vai para o Registro Civil de Pessoas Naturais, o RCPN. E o livro E já serve para registrar interdições, uniões estáveis. E para bagunçar de vez, lá no Registro de Imóveis, o RI, o livro E é o indicador pessoal, um índice para busca por nome. Olha que loucura! Para a FGV, isso é um parque de diversões. Eles vão criar uma alternativa afirmando que o livro E do RTD serve para registrar uniões estáveis, misturando tudo. É a receita perfeita para eliminar o candidato que não está ligado. Então, o recado aqui é direto e reto. Fixar essa distinção é absolutamente crucial. É aquele ponto que pode separar a aprovação da reprovação. Vamos repetir para gravar de vez. Livro E, no RTD, é para bens móveis. Nos outros cartórios, ele tem funções totalmente diferentes. Foca nisso, porque a chance disso cair na prova é altíssima. Show de bola! Já passamos pela teoria, vimos as novidades da era digital e, o mais importante, identificamos as zonas de perigo da prova. Agora é hora de fazer o essencial para o conhecimento ficar: sintetizar. É isso aí, vamos destilar tudo que a gente viu nos pontos mais importantes, aqueles conceitos que precisam estar na ponta da língua, prontos para serem usados na hora da prova. É o resumo do resumo. Se a gente tivesse que resumir tudo em 5 princípios centrais, seriam estes. Primeiro, a prioridade nasce e se consolida no livro A, o protocolo. O número de ordem que o documento recebe na entrada é tudo. Segundo, a grande inovação do RTD. O livro E é para bens móveis. Pense nele como a matrícula de um carro, de um trator. É o fólio real para o que não é imóvel. Terceiro ponto, que também é alvo de pegadinhas, o livro F é apenas para a conservação. Ele garante a data do documento, mas, atenção, ele não cria direitos contra terceiros. É um registro facultativo com efeitos bem limitados. Quarto princípio, fruto da era digital, a mudança de paradigma na contagem de prazos. Lembre-se, agora contamos em dias e horas úteis, uma consequência direta da implementação do SERP. E para fechar, com a tecnologia dominando, o registro integral se tornou o novo padrão. A regra agora é a cópia fiel e completa do documento.
Dominar esses 5 pontos é, sem dúvida, dominar o essencial sobre a ordem de serviços no RTD. E para fechar com chave de ouro, essa reflexão do professor Marcelo Lessa captura perfeitamente a essência da atividade. A gestão de documentos não é mero ritual burocrático, é a materialização da integridade do sistema jurídico. Que frase forte, hein? Ela nos deixa com uma pergunta. Será que a digitalização total, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência, também não eleva a responsabilidade do oficial a um patamar de precisão e prudência nunca antes visto? Excelente ponto para a gente refletir. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse nosso bate-papo ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo sair do forno. Isso, e compartilhe com seus amigos e grupos de estudo. Conhecimento compartilhado se multiplica. Deixe aqui nos comentários qual outro caderno do projeto vocês gostariam de ver analisado por nós. Até a próxima!